Olá, eu sou Soraya, professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal Dominguinhos Pereira, e hoje nós vamos comentar sobre algumas questões do simulado, do nosso primeiro simulado interno aplicado na escola. Quais as questões que são o objetivo desse comentário? As questões com pior desempenho. Então foram aquelas em que houve acerto inferior a 50% dos alunos, ou seja, menos que a metade de todos os alunos que fizeram erraram. Vamos entender por quê? O primeiro passo é a leitura do texto. Como aqui o nosso vídeo há de ser breve, eu vou fazer o comentário diretamente das questões e vou voltar no ponto do texto onde estaria a resposta que deveria ter sido identificada por vocês. Primeiro nós vamos ter o texto que trata de datas, é o título do texto, e aí vem a pergunta. No trecho, não teríamos como exercê-lo. Nós temos lo, que é um pronome destacado. E esse pronome, ele está justamente aqui, ó, nesse trechinho que inicia o segundo parágrafo. Então, reparem comigo aqui, não teríamos como exercê-lo. O lo retoma uma ideia anterior, a ideia de estar aqui. Eu vou ver essa frase. O que faríamos com o nosso espírito natalino se não houvesse o Natal? Gente, não teríamos como exercê-lo. Exercer o quê? O chamado espírito natalino. Então, o lo retoma justamente a expressão espírito natalino, portanto, a letra B. Depois nós temos aqui na questão 8, eu estou seguindo a numeração que a questão teve no simulado, para que você acompanhe no seu gabarito. Nós temos o título Português Popular, que vai falar da aceitabilidade da língua portuguesa no mundo. E aí pergunta, nesse texto, qual é o argumento utilizado pelo autor para sustentar sua tese? O argumento é como se fosse a ideia defendida que há de convencer o leitor sobre o posicionamento que está sendo apresentado. Aí nós vamos dizer, o Brasil anda mesmo em alta no mundo e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Aqui nós não temos um argumento, nós temos um fato, está retratando a condição da língua portuguesa no mundo. O COI ofereceu aos seus 300 funcionários duas opções linguísticas. Não existe uma opinião defendida aqui. Existe também um fato que está sendo apresentado. Haja vista a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016. Nós não temos aqui também uma opinião, nós temos um fato. Agora, apenas 5 pessoas, em meio aos 300 funcionários do COI, escolheram estudar russo. Quer dizer que as restantes escolheram estudar português. Então, o argumento que foi utilizado pelo autor para sustentar a tese é um argumento quantitativo. Como assim? Ele está falando que tem 295 pessoas interessadas em estudar português, enquanto apenas 5 estão interessadas em estudar russo. O argumento da quantidade maior de pessoas interessadas em aprender língua portuguesa, portanto, letra D. Em seguida, na questão 9, nós vamos ter uma nota técnica. Essa nota técnica é um texto, oficial, que vai mostrar que o Brasil precisou monitorar os alimentos que estavam vindo do Japão por causa do acidente nuclear ocorrido naquele país. Então, na notícia acima, a principal informação, ou seja, a informação-chave, aquela mais importante, determinante no texto. Vamos ver. Informa a nota técnica conjunta da Anvisa e MAPA, divulgada nesta quinta-feira. A letra A não falou nem sobre o assunto. Letra B. O objetivo das autoridades brasileiras é evitar que alimentos possivelmente contaminados entrem no país. Aqui está falando o objetivo e não o assunto central. O Brasil vai monitorar a partir de segunda-feira os alimentos vindos do Japão. Gente, esse assunto central, ele apareceu aqui, ó, já no início do texto. Esse é o motivo pelo qual a nota técnica foi escrita. Portanto, esse é o assunto central do texto. Letra C. Questão 12, nós temos uma tirinha
mas nos interessa apenas essa frase, ó, já estão valendo as novas regras. E nós queremos saber o valor da palavra já. Imaginem vocês, se eu falo assim, termine isso já, termine isso imediatamente. O já, o imediatamente, tem uma noção temporal. Então, se já estão valendo as novas regras, quer dizer que antes, na linha do tempo, elas não valiam e agora passaram a valer. Portanto, o já tem uma noção de temporalidade. Na questão 17, o bicho folharal. Nós temos aqui uma espécie de texto fabular que nós temos uma raposa querendo beber água e tentando se disfarçar de bicho folha ou bicho folharal para enganar a onça, né? Que é, aí nesse caso, um perigo, uma ameaça para ela. Então vamos ver o que acontece. Nós temos uma pontuação empregada, que é esse pontinho de exclamação aqui. E nós queremos saber o que esse ponto de exclamação sugere na frase quanto bebes, folharal? Será que é uma admiração? Eu tenho sim uma admiração aqui. Mas mais do que uma admiração, nós vamos ter o elemento chave do emprego dessa frase, que foi a desconfiança da onça. Por que eu sei que a exclamação reforça a desconfiança? Porque nós temos também esta frase aqui, ó, que fala assim: a raposa desceu a rampa do bebedouro, meteu-se na água, bebendo-a com delícia. E a onça lá em cima, desconfiada, vendo-a beber demais, como quem trazia uma sede de vários dias, dizia: quanto bebes, folharal? O que é isso então? Essa exclamação reforça a desconfiança da onça. Sempre que tivermos de observar o valor de uma pontuação, nós precisamos olhar o contexto de emprego dessa pontuação para que a gente consiga responder acertadamente. É mais do que uma admiração, é uma admiração que gera uma desconfiança. Portanto, letra C. Questão 19 é um poema de Manuel Bandeira em que ele vai fazer uma brincadeira com as palavras. E eu já tenho essa opção aqui. Quer dizer então que aqui houve uma brincadeira com as palavras? Mais do que isso. Quando Manuel Bandeira utiliza a expressão no poema Belém do Pará, né? Ele usa o jogo com as palavras bem belelém, viva Belém. E observe que ele vai repetindo ao longo do poema: bem Belém, viva Belém, bem Belém, viva Belém. Parece que ele está querendo mostrar a noção do repicar dos sinos. Parece que aqui houve uma tentativa de construir uma onomatopeia. O que é onomatopeia? A imitação de sons conhecidos. E o som conhecido do bem Belém, Belém é como se fosse um sino repicando, é como se fosse o sino batendo e produzindo esse som. Então o poema gera um efeito sonoro riquíssimo com a estratégia de uso dessas palavras imitando o repicar dos sinos. E a questão 21, a nossa última questão que gerou muita dúvida, tem um texto introdutório, texto 1 e texto 2. No texto introdutório nós já temos um título que chama a nossa atenção. Você também gosta de escrever assim? Está escrito de uma forma diferente da norma culta, mas todo mundo é capaz de ler e entender. O que está falando aqui? Do uso que as pessoas têm feito das abreviaturas nas redes sociais. Esse uso está falando que é de interesse principal entre adolescentes, então é uma mania entre os adolescentes. Daí vem o texto 1, que é um texto científico. Por que eu sei que é um texto científico? Porque a pessoa que está sendo usada aqui como referência da análise da pesquisa é uma psicóloga de universidade da Inglaterra. Então ela vai falar sobre o uso dessas abreviaturas na língua, se isso ajuda ou atrapalha a aprendizagem dos alunos. E observe que ela usa aqui uma frase determinante nesse texto. Ela diz assim, ó: abreviações fonéticas são positivas. Então, na perspectiva desta psicóloga aqui, nós temos a noção de que o uso das abreviaturas fonéticas são positivas. Daí vem o texto 2. O texto 2 é um
é um texto da opinião de um radialista. Nós não temos mais um texto científico, ele é radialista e apresentador de TV, também da Inglaterra. Só que ele usa uma opinião que vai apontar o uso das abreviaturas como uma espécie de vandalismo gramatical. Então, se é um vandalismo gramatical, é uma característica, na concepção dele, negativa. Para a psicóloga, positiva. Para o radialista, negativa. Quando a gente tem esse descritor, nós precisamos ler e comparar os dois textos para entender claramente qual é o posicionamento de um e de outro em relação ao mesmo assunto. Então, nós vamos dizer, nesses textos, as opiniões sobre os textos caracterizados por abreviações gráficas usadas na internet e nas mensagens de celular são científicas. O primeiro é científico, o segundo não. Complementares, um está completando o outro. Para eu completar, eu tenho que manter o raciocínio, e não é o que está acontecendo aí. Contraditória, sim, porque para a psicóloga é positivo o uso, para o radialista é negativo o uso, portanto, letra C. Muita leitura, muita atenção, muito foco naquilo que interpretamos. A interpretação de texto é necessária à vida escolar inteira. Portanto, espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Caso haja alguma pergunta, alguma dúvida, poste no tópico dúvidas da sua turma do Classroom.